Roberto Pisani Marinho. Foi o primogênito dos 5 filhos de Irineu Marinho Coelho de Barros e de Francisca Pisani Barros Marinho. Nasceu no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro de 1904. Estudou nos colégios Paula Freitas, Anglo-Brasileiro e Aldridge. Seu pai foi um jornalista renomado, que começou trabalhando como revisor substituto, até conseguir ser promovido à redação da Gazeta de Notícias. Em 1911, ele deixou a Gazeta para fundar o seu próprio jornal, A Noite. Em 1924, Irineu Marinho viajou com sua família para tratar de sua saúde e, voltando da viagem, encontrou o jornal cheio de problemas. Reuniu então todas as economias da família e criou um novo jornal, O Globo, que começou a circular no dia 29 de julho de 1925. No dia 21 de agosto de 1925, um pouco depois do lançamento do jornal, o Irineu Marinho faleceu. O Roberto Marinho ele havia acompanhado todo o processo de fundação de O Globo como secretário de seu pai. Só que aos 21 anos, ele se considerava pouco experiente para assumir a direção do jornal. O jornalista Euríclides de Mato ele assumiu, tendo o cargo de diretor-redator-chefe, com o Roberto Marinho sendo meio que seu secretário. Nos anos seguintes, o rapaz se empenhou em aprender da oficina de administração detalhes da complexa engrenagem do jornal. Já em 1931, com o falecimento de Euríclides de Mato, o Roberto Marinho, com 26 anos, assumiu o cargo de diretor-redator-chefe do jornal O Globo. Em 1937, com a instalação do Estado Novo, seus problemas com a censura se agravaram. Não dava importância às tendências políticas de seus colaboradores, escolhendo-o apenas e tão somente pela eficiência. Protegia seus jornalistas, muitos deles militantes de esquerda. Em 1939, fundou a Rio Graphic Editora, uma empresa dedicada à publicação de histórias em quadrinhos. Uma ideia importada por Marinho converteu-se na melhor fonte alternativa de recursos para pagar as contas de O Globo. Em 1944, inaugurou a Rádio Globo. Com o jornal e a rádio inteiramente consolidados, Roberto Marinho, aos 61 anos, inaugurou no dia 26 de abril de 1965 a TV Globo. Em 1991, sempre atento às novidades no ramo das comunicações, Roberto Marinho lançou a Globosat, empresa que se dedica à produção de conteúdos para canais de TV por assinatura, tais como GNT, Multishow, Telecine, Globo News, Sport TV, entre outros. O jornalista investiu também na internet. Em 1995, foi inaugurado o projeto Jacarepaguá, o Projac. Na época, o maior centro de produção da América Latina. O Projac foi construído e seguindo o modelo dos grandes estúdios de Hollywood. Em 1999, as então organizações Globo lançaram a Globo.com, que abrange portais de conteúdo de notícias, esportes e entretenimento. O empresário também entrou no ramo da indústria fonográfica com a Som Livre, que produz e distribui produtos musicais. Lançou ainda a Globo Filmes, voltada para coproduções cinematográficas, e a Globo Internacional, empresa exportadora de produção audiovisual brasileira para mais de 100 países. Roberto Marinho mantinha sua atenção sempre voltada para o que se fazia no exterior, em busca de ideias que produzissem lucros imediatos. Uma das ideias foi trazer para o Brasil, em 1952, a invenção norte-americana do Dia dos Pais. O jornal, as rádios e, mais tarde, a TV foram intensamente beneficiados pelo aumento de anúncios. A partir de 1985, o Sistema Globo de Rádio começou a gerar uma programação geral para sua rede de afiliadas. Em 1990, além das emissoras próprias, o sistema reunia 50 afiliadas. Em sua vida pessoal, Roberto Marinho foi campeão de hipismo durante 6 anos consecutivos. Em 1945, estabeleceu um novo recorde brasileiro de salto em altura. Depois de abandonar o esporte, patrocinou provas e cavaleiros. A caça submarina foi outra paixão do empresário. Roberto foi casado com Estela Goulart Marinho entre os anos de 1946 a 1971, com quem teve 4 filhos: Roberto Irineu, João Roberto, José Roberto e Paulo Roberto, falecido em 1970. Sua segunda esposa foi Ruth Albuquerque, com quem viveu entre 1971 e 1991. Sua terceira esposa foi Lili Marinho, com quem viveu entre 1991 e 2003, anos de sua morte. Na época, Roberto tinha 12 netos e 7 bisnetos.
Em seus 98 anos de vida, recebeu diversos prêmios e homenagens. Entre eles, podemos citar Comendador de Honra ao Mérito, concedido pelo governo do Chile em 1937, Medalha de São Gregório o Magno pelo Papa João XXIII em 1966, Personalidade do Ano pela Associação Brasileira de Propaganda em 1975, Comendador das Artes e Letras da França em 1976, Doutor Honoris Causa da Universidade Gama Filho em 1976, Emmy Internacional da Academia Nacional de Artes e Ciências dos Estados Unidos em 1983, Academia Brasileira de Letras, cadeira número 93 em 1993 e entre outros. Sua dedicação à educação e à cultura se manifestou, sobretudo, através da Fundação Roberto Marinho, criada em 1977. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, que se dedica à criação de projetos voltados para a área de educação, preservação do patrimônio histórico e cultural nas diversas regiões do país. Em parceria com entidades públicas e privadas, a Fundação criou o Canal Futura, voltado para os mais diversos públicos, com uma programação variada, mas dedicada à educação em geral. Roberto Marinho foi um grande empresário brasileiro, presidente das Organizações Globo, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Criou a TV Globo, núcleo inicial de uma rede que 4 décadas mais tarde iria cobrir 99,84% dos 5.043 municípios do Brasil. No início de 2005, suas 113 emissoras, entre geradoras e afiliadas, dominavam 74% da audiência no horário nobre. Suas novelas e programas encantavam 60 milhões de telespectadores brasileiros e 70 milhões espalhados por 130 países. Sendo dono de uma fortuna pessoal que foi calculada mais ou menos em US$ 1 bilhão no ano da sua morte, Roberto Marinho ele foi o empresário mais influente do país. Aos 98 anos ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de agosto de 2003, vítima de uma embolia pulmonar.